Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar já já o nosso bate-papo aí, a continuação dele sobre dependência química, onde nós vamos falar sobre os cuidados preventivos aí em relação a esse tema durante a quarentena aí que todo mundo está passando. Mesmo com a flexibilização, né? A gente sabe aí que pessoas sofrem com isso, por questões de ansiedade e acabam buscando aí nas drogas, no álcool, o seu refúgio ou uma espécie de alívio para os seus problemas emocionais. Vou já chamar aqui, né, o nosso palestrante convidado de hoje, o psicólogo Paulo Guedes, tá? Para a gente conversar aí um pouquinho sobre essa temática. Ontem nós abordamos, né, esse assunto. Ontem nós abordamos um pouquinho desse assunto, né? Colocamos aí o vídeo disponível para vocês, tá certo? Então hoje nós vamos abordar aí o mesmo tema, mas tentando explorar outras áreas, outras perspectivas desse tema. Tudo bem, gente? Paulo, seja bem-vindo aí à continuação Olá, da nosso webinar CIPAT 2020 Cuidados em Tempos de Pandemia, tá bom? Obrigado bacana, mais estamos uma aí. vez aí. Obrigado mais uma vez por você ter aberto aí um espaço na sua agenda, né, para nos atender aí em relação a essa conversa, tá bom? Bacana. Tá bom? Então, gente, continuando, né, fazendo aquele mesmo roteiro nosso aí, tá? Então, o Camp Caxingui está aí desde 1976, trabalhando com a educação de jovens e adolescentes, buscando inseri-los no mercado de trabalho, acreditando, né, que abrindo as portas para essa primeira oportunidade, né, os jovens, de maneira preventiva, ficam longe, né, desses perigos aí que é a dependência química, o crime organizado ou coisas do tipo, tá bom? Então, vamos lá para nossa conversa, né, Paulo? Já esqueci de me apresentar, sou o Ricardo, educador aqui do Camp também, né? Tá? Para vocês aí que não me conhecem, sou o Ricardo, educador do Camp. Também sou psicólogo clínico, assim como o Paulo, somos colegas aí desde a formação, né, na Desde a época da universidade. faculdade. Isso, tá bom? Então, nos formamos junto aí, fizemos faculdade, supervisão no último ano junto, né, em todos os estágios, tá certo? Então, obrigado aí pela participação de todos que estão nos prestigiando, tá certo, gente? Então, vamos lá, né, Paulo? Ontem a gente abordou vários temas, né? A gente foi Isso. desde questões de ansiedade, moral, né? Qual é a relação moral das drogas com o indivíduo, né? O adicto em si. Falamos Uhum. a respeito das problemáticas aí, você citou a questão das comorbidades, um assunto que a gente vai tentar explorar hoje dentro de um ponto apenas, né? Mas não em todos, mas Isso. vamos tentar buscar aí da melhor maneira, né? Acrescentar mais conteúdo àquilo que a gente estava fazendo ontem. Bom, Tá ótimo. tá certo? Ô, Paulo, vamos lá, né? Uma pergunta que os jovens fizeram lá na nossa enquete, né? E eles estavam me cobrando, né? Pô, Ricardo, queria que a Certo. gente você fizesse mais perguntas aí, daquelas que a gente mandou e tal. Eu falei, não, tudo bem, pode deixar que eu vou fazer. E aí uma das perguntas que eles fizeram, né, foi a seguinte, né? Eles colocaram assim: tudo em excesso, tudo que a gente faz em excesso, eu posso considerar como um vício, como uma espécie Hum. de dependência. E aí eles colocaram os jogos, uso de celular, redes sociais, comida. Se eu fizer tudo isso em demasia, né? Tudo isso em demasia, eu Uhum. posso chamar isso de um vício, de uma dependência? Bem, é muito interessante essa curiosidade deles e é muito pertinente ao nosso tema, né? Porém, é preciso observar certas características, certos pontos que fazem total diferença. Por exemplo, no DSM-5, que saiu agora, tem só a versão em inglês ainda, se eu não me engano, a questão de comer em excesso é considerado hoje uma patologia. Mas como que é isso? Né? No DSM-5, eles especificam quais são os critérios
para que isso seja considerado uma doença, né? Seja considerado uma patologia. Então lá tem os critérios: comer durante 2 horas de forma ininterrupta, sem parar, né? E de forma compulsiva, gerando um mal-estar, né? A pessoa tem que ter um mal-estar e não ter o freio, né? Então comer de forma, comer bastante, comer em excesso, hoje é considerado uma patologia. Em relação aos outros itens, vai depender muito das consequências, né? Vai Uhum. depender, então, assim, esses critérios estão relacionados ao tipo de consequência e ao tipo de motivação que faz com que a pessoa haja assim, né? Em relação às drogas, é fácil saber as consequências nocivas, dependendo do organismo, que ela vai entender, pelo menos os outros vão enxergar. Muitas vezes ela tem a consciência, mas não consegue parar, né? Em relação aos celulares, também as consequências, é preciso observar esse tema, porque é muito atual, o quanto de tempo que você gasta com aquilo, né? E se você consegue controlar, administrar o tempo, o quanto que você está tendo de prejuízo laboral, né? Na sua vida pessoal. E videogame também é algo que eles estão observando, que hoje em dia tem a questão da dependência tecnológica, né? Uhum. Então, se observa muito o quanto que a pessoa gasta, quais são as consequências desse gasto de tempo usando esses aplicativos, essas coisas, e o que ela poderia fazer se não estivesse fazendo aquilo, né? Então, o que eu sugiro? Que a pessoa observe, né, dentro do contexto dela, da vida pessoal dela, o quanto que ela gasta de tempo, quais são as consequências negativas que ela está tendo nesse excesso, tanto de comer, como de jogar, como de usar alguma substância, e aí tentar mudar, né? A tentativa de mudar é que é complicado, porque muitas vezes ela não se enxerga, né? Quando é uma pessoa que joga bastante videogame, ela não se enxerga fazendo outra coisa quando ela sai do videogame, né? Então ela precisa buscar uma ressignificação da vida dela e a relação dela com o tempo, né? Para que ela veja que, olha, quanto tempo eu fiquei na frente do computador, na frente da televisão, né? Quanto tempo eu gastei com isso, o que que eu ganhei com isso, né? Existe aquela questão que a gente conversou sobre o poder da imersão dos jogos, né? Uhum. Onde o jovem se vê realizando coisas que ele no mundo real não consegue fazer, e isso é muito forte porque ele se projeta no jogo, né? Ele se vê ali passando por aquelas situações que o jogo virtualmente propicia, e aí fica difícil ele largar. Mas o prejuízo também é certo, né? Principalmente quando ele vê o tempo que ele está fazendo aquilo. Porque no mundo real, todas aquelas conquistas daquelas fases ali do jogo não tem sentido prático nenhum. Ele não consegue utilizar isso no mundo concreto, né? E as substâncias e as outras coisas que você citou, sempre em excesso vão ter consequências muito provavelmente nocivas à pessoa. Então ele precisa observar quais são as consequências. Depois, o que que o motiva a ficar preso naquilo, né? E buscar ajuda. Certo, perfeito. Então, Paulo, aquilo que a gente estava falando ontem sobre aquele sistema de recompensa, né? Que Aham. o dependente, seja lá de que coisa for, substância, né? Esse dependente, o que ele acaba encontrando é uma espécie de princípio do prazer, né? Ele só consegue, Sim, ele só funciona por conta desse princípio do prazer e um prazer que ele encontra de maneira até imediata, né? certo? E acaba deixando de viver dentro de um princípio de realidade. Sim. É isso Ele, mesmo? às vezes ele até tem a consciência, né? Uhum. Às vezes ele se sente culpado, né? Então essa culpa, ela é uma culpa dentro de um outro processo, né, de superego, né, onde ele vê que ele precisa largar, só Uhum. que é muito forte, né? Só que é muito forte a recompensa, né? E por ser forte, se torna difícil ele também conseguir se ver livre daquilo, né? Quando é como se fosse uma prisão mental,
é preciso entender o que que leva e o que que motiva ele a ficar preso naquilo ali. Por isso que é tão difícil, né? Às vezes por questões, né, de tédio, às vezes por questões de não ter o que fazer mesmo, de falta de um projeto de vida, né? E aí ele primeiro precisa se ver livre daquilo ali, entender a dinâmica de todo o processo, para depois poder elaborar algum projeto, alguma coisa que realmente o direcione a um objetivo, entendeu? Isso tem um prejuízo muito grande na vida profissional do jovem quando ele gasta muito tempo com isso, porque ele deixa de se aprimorar, ele deixa de ter contato com a leitura, ele deixa de ter contato com os programas e projetos profissionais que tem por aí e gasta esse tempo de forma virtual, ou então no mundo das drogas, ou então nessa nuvem, né? Nesse nevoeiro, né? De incertezas, né? Certo. E às vezes é uma espécie de zona de conforto que para ele é melhor viver e realizar virtualmente do que de modo real, né? Ah, sim, porque não tem vamos supor assim, as coisas que acontecem no mundo virtual são simulações, né? São coisas que ele não vai sentir na pele, né? Então, os personagens de jogos, o, o passatempo que esses jovens vivem no mundo virtual, eles no mundo prático mesmo, na verdade, não tem sentido nenhum, porque todas aquelas sensações, até eu comentei com você que tem psicólogos que trabalham desenvolvendo esses jogos, são justamente para ele se sentir imerso naquela realidade do jogo. É por isso que ele gosta tanto, entendeu? Certo, Paulo. Ok. Tá. Outra coisa que a gente estava conversando ontem, Paulo, é a questão da ansiedade, né? Como a Certo. ansiedade ela é um dos pontos mais destacados aí, tanto na mídia em geral, né, como um dos Uhum, problemas que mais tem despertado a atenção dos especialistas em saúde mental, né? certo. E aí os jovens querem saber, né? Os jovens têm perguntado muito o que pode ser feito para controlar essa ansiedade ou diminuir, né? Hum. Controlar ou diminuir essa ansiedade mesmo em casa durante a quarentena. O que eles podem fazer? Existem algumas práticas que podem contribuir com o alívio da ansiedade mesmo em casa? Sim, tem muita coisa que pode ser feita. Mas, assim, porém é preciso destacar que a gente vive na geração muito ansiosa, né? Hoje a gente vive uma época onde o jovem, ele não, até mesmo as crianças, quando eles vão para um passeio, quando eles vão para um parque, eles já imaginam o que vão fazer depois de ir para o parque. Quando o jovem vai ao shopping e ver um filme, ou então fazer alguma coisa, ou então fazer alguma atividade, eles já viram a página e querem ver qual a sensação de fazer uma outra coisa na sequência. O adulto, idem, é uma geração ansiosa, onde eles procuram sempre a próxima coisa, né? Uma característica da ansiedade é justamente a antecipação. Muitos têm uma antecipação negativa de alguns projetos e isso atrapalha muito. Em relação da quarentena, é preciso ele se observar e buscar uma organização, né? Então é interessante ele criar uma rotina, é interessante ele diminuir a expectativa frente às questões dele e frente uma autocobrança para não se ver para não se ver diminuído, para não se ver numa questão de desvalia, né? Então ele precisa entender em que contexto ele está, né? Em que fase que ele está atravessando, que é uma fase nova para todo mundo, né? Aqueles que têm condições de buscar uma meditação, buscar uma reflexão, isso ajuda bastante, meditar, né? E filtrar, como eu falei no sábado, as informações, porque o que a gente está percebendo é que tanto na internet como na televisão aberta é uma enxurrada de informações, muitas vezes que ele não consegue no primeiro momento dar conta disso, e aí ele vai ver o lado negativo da coisa, né? Isso é complicado, porque às vezes pode gerar uma tristeza, uma preocupação excessiva, e é como eu falei no começo, né? Todo excesso tem sua consequência e geralmente se ele não conseguir se organizar, ele vai ter uma dificuldade para colocar isso num contexto onde ele possa dar conta, entendeu? Quando ele não dá conta,
aumenta a tensão e a tendência é essa ansiedade gerar mais prejuízos ainda para ele. Certo. Entraria quase com aquele ditado popular, né? Eu tenho uma Qual? certa questão aqui que Hã? os ditados, Qual é? eu tenho uma certa questão que os ditados populares, eles carregam uma certa verdade, né? Um certo Sim. conteúdo de verdade, quando bem entendido e quando bem aplicado, né? Tudo bem que Aham. vai dar uma conotação meio que religiosa, né, pro ditado, mas é aquela velha história, né? Mente vazia é oficina do diabo mesmo, ou seja, não o diabo de uma espécie de personagem ou de uma personificação, mas melhor, né? É como uma ideia de personificação do mal, né? De algo Sim. ruim, de algo danoso, de algo destrutivo. A mente vazia, a mente desprovida de conteúdo, de uma mínima organização, vai gerar esse tipo de dano ao indivíduo? Vai. Vai. E atrás de você aí, tô vendo aí vários livros, e o jovem precisa resgatar isso, né? Gastar um tempo, nem que seja 1 hora, 2 horas por dia para ler, né? Eu percebo hoje uma tendência a eles não quererem nem pegar mais um livro, não entrar no ostracismo mesmo, ficar sem fazer nada. E você sabe muito bem que a parte biológica nossa vai influenciar isso e ele vai, né, ter uma força muito grande de querer ficar ali sem fazer nada, que seja vendo séries, que seja... Isso ele precisa ver o quanto que isso agrega à vida dele, é preciso ele ver o que que ele quer, né? Enquanto ele está nessa fase de decisões, de buscar mais informações, ele pode ter um tempo organizado para leitura, para aquilo que possa, vamos dizer assim, até como uma forma de higiene mental, entendeu? Você sabe muito bem disso, que a leitura, a escrita, né? O estudo funciona como higiene mental, até porque enquanto ele estiver ali lendo um livro, ele não está pensando em bobeira, não é verdade? Com certeza, né? Está desenvolvendo, está adquirindo conhecimento, né? E ao mesmo tempo Filtrando, tá progredindo, né? Mesmo filtrando que, informações, né? mesmo que não a curto prazo, né? A sensação de prazer da leitura não é imediata, né? A sensação de prazer ela é a longo prazo, a médio e longo prazo da leitura, né? É só depois que você vai acabar colhendo, né? ah, os frutos dessa leitura, né? Geralmente o Isso, pessoal que isso. passa comigo lá no Transformação, que é o programa de pré-capacitação, né? Eu falo muito isso nas aulas de português, né? Ou nas aulas de É. comunicação e cidadania, né? O quanto é importante ler, mas só que você precisa saber ler, né? Não Isso, é só passar o olho entre as letras, mas entender contextos, entender o texto que está por trás daquele texto, né? Ler entre exato. as linhas, né? As minúcias, né? Isso contribui muito para que a sua mentalidade se enriqueça, o conteúdo da sua fala se enriqueça, você saiba Exato. argumentar, você saiba se colocar frente a situações, frente a problemas. É uma coisa que a gente trabalha muito isso lá no programa Transformação, né? Parabéns, então. Parabéns ao projeto, parabéns a esse estímulo, porque assim, é algo que precisa ser trabalhado com a juventude hoje em dia. Com todo respeito, assim, os jovens que eu tenho contato são jovens que têm uma cabeça muito boa, que têm ideais, assim, buscam lutar, assim, por um primeiro emprego, estágio e tal, mas está faltando essa questão da leitura, esse gosto, pegar, resgatar isso, entendeu? Infelizmente. E isso vai ajudar, e isso pode ajudar bastante na quarentena. Ok, Paulo, obrigado. Outra questão. Ontem você falou da questão das comorbidades, né? Às vezes me trava a Certo, língua aqui para falar essa palavra, né? As comorbidades, tá certo? certo, E aí você citou vários exemplos associados, né? Que essas comorbidades são patologias associadas à dependência em si, né? certo. Queria que você falasse um pouquinho, Paulo, a respeito da depressão, né? O quanto que a depressão pode ser uma comorbidade para a dependência química, né? Se ela leva ou se ela é uma consequência ou se ela é as duas coisas, dependendo do contexto do indivíduo, né? Do adicto. Uhum. Entendi. É muito importante isso, né?
Primeiro, é importante a gente definir o que é depressão, né? A depressão, ela não é uma tristeza qualquer, né? A depressão é uma doença que precisa ser tratada como uma doença por um médico, né? Não é somente indo ao psicólogo ou, na minha visão, somente indo a um médico psiquiatra que você trata a depressão. E a depressão, ela, como eu falei da questão do DSM-5, ela tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Por exemplo, é preciso ver que tipo de depressão que é, né? Porque ela pode ser endógena, ela pode ser gerada pelo ambiente, ela pode ser gerada por um luto, por fatores externos, né? É preciso ver qual o perfil daquele paciente, se ele tem vários casos de depressão na família, se ele passa por alguma situação naquele momento que pode desencadear uma depressão, né? Então é primeiro Uhum. preciso identificar isso. Em relação à comorbidade, é importante saber que tanto você que está acometido de uma depressão pode ser levado ao uso de alguma substância, como quem usa alguma substância pode ser acometido de uma depressão. Porém, é preciso ter muito cuidado, é preciso fazer um diagnóstico muito, vamos dizer assim, cuidadoso, para que não se confunda uma coisa com a outra, para que se busque um atendimento mais adequado àquele paciente. Então, você pode ouvir de um paciente falar assim, não, eu usei droga porque eu estava triste e foi por causa daquilo que eu decidi. Então, é preciso observar no discurso do paciente se ele está utilizando aquilo como uma justificativa, né? A gente bem sabe que toda doença mental tem os benefícios sociais que algumas doenças podem agregar. Então é preciso identificar se ele já estava em depressão e por isso é mais difícil ele ser atendido, né? Se torna mais complexo, e traçar uma linha de atendimento observando tudo isso, com equipe multiprofissional. Sem isso, há de se perder muito tempo, né? Há de ter prejuízos num direcionamento no assistência social, né? Num direcionamento dele frente à família dele, entendeu? Então, a depressão pode levar sim ao uso de droga, porém não é motivo de você justificar isso, ó, estou adicto porque passei por isso, né? Eles costumam falar assim, ah, perdi minha mãe, faleceu meu pai. Isso são lutos importantíssimos que devem ser respeitados, porém, deve-se enxergar uma coisa de cada vez. Deve-se tratar tudo de forma multidisciplinar, com todo cuidado, sem levar em conta essas muletas, porque vão acontecer deles tentarem se apegar a esses detalhes, entendeu? É uma coisa, o discurso do adicto é um discurso muito sorrateiro, é um discurso muito cheio de entrelinhas, entendeu? Então, é preciso ter todo esse cuidado para você ter um atendimento e uma profilaxia mais correta, entendeu? Certo, Paulo. Entendi. Agora vamos pensar aqui na dependência química como um problema, né? Um problema geral. Eu queria que você dissesse, desse a sua opinião, né, enquanto profissional da saúde, mas também se permitindo andar por outras linhas, né? O que a gente pode fazer, o que pode ser feito na prevenção contra a dependência química, tanto em aspectos sociais, como Uhum, tráfico, violência, como nas questões de saúde pública, né? De atendimento, entendi. de acolhimento. O que você acredita, né? Você, enquanto profissional, o que você pensa? Qual a sua opinião dentro dessas duas frentes de problemas sociais, quanto ao tráfico, violência, e o atendimento e o acolhimento desses adictos aí pelo nosso sistema de saúde pública? Ih, rapaz, esse tema é polêmico, hein? Esse tema é polêmico, hein? Mas vamos lá, né? Vamos pensar por partes, né? Então, assim, na minha visão, eu tenho visto que eles estão questionando muito os programas de prevenção, né? Inclusive, eu sou autor de um programa direcionado a empresas, né? E outro dia eu vi uma mestranda da Unifesp questionando, trazendo essa reflexão no sentido positivo, né? De que esses programas não são muito úteis, não. Mas eu li, eu achei interessante a visão dela, né?
E hoje em dia eles estão tentando ver qual a melhor forma de tratar esse assunto, né? Primeiro porque a gente vive num país muito desigual, socialmente falando, né? Onde as camadas, né, periféricas estão, né, vamos dizer assim, sofrendo com essa questão do tráfico, e é um problema que precisa ser discutido em todos os aspectos, né? Ser respeitado, assim, o trabalho da polícia tem que ser respeitado, porque eles tentam evitar que a quantidade grande de entorpecentes cheguem aos jovens na periferia. O consumo tem aumentado, né? E as consequências da violência, do acesso tem sido, né? Hoje não vamos ser hipócritas aqui. Todo mundo sabe onde vende. Você vê nos finais de semana a molecada, os adultos usando e tal, né? E aí não tem como tapar o sol com a peneira, né? Porque acaba que isso se torna um problema de saúde pública, né? Porém, é preciso refletir qual o efeito, qual o sentido desses programas de prevenção. Será que falta informação? Eu acho que não, né? Será que falta informação no sentido de, olha, cuidado, diga não às drogas, que antigamente era só isso que faziam, né? É. Antigamente tinha aquelas placas de uma mão com um risco no meio, né? Hoje em dia você vê pelas ruas os captadores de clínicas particulares, né? Problemas com álcool e droga, entre em contato. Mas aí é uma outra questão, porque aumentou muito a demanda, né? Então isso virou uma fonte de renda para algumas pessoas, né? E eu acredito de forma pessoal que tem que haver uma mobilização, tanto político como social, né? Dos meios de comunicação também, para atingir a prevenção no sentido não somente de uma informação rasa, né? E sim no sentido de oferecer um acesso àquelas pessoas que estão experimentando, não querem continuar usando, mas estejam no começo, entendeu? Uhum. Mas um acesso é, verdadeiro, né? Sem julgamentos, um acesso a uma equipe multidisciplinar que a gente comentou no sábado, que faz falta, às vezes, tem só o nome, né? Ah, temos psicólogos, psiquiatra, busque ajuda. E a mãe, às vezes, está no desespero, o tio está desesperado, leva o jovem para aquele lugar, mas não tem nada daquilo, é pura propaganda, entendeu? E aí descobre-se que é um ex-terapeuta, é um terapeuta que é um ex-dependente em tratamento, que fez o curso de terapeuta, você sabe, né? Não vamos ser hipócritas aqui, existem essas pessoas que oferecem esses espaços para tratar essas pessoas, e aí vira aquela bagunça. Agora, o que é que acontece? As ONGs e os lugares onde oferecem uma formação profissional, tipo Senai, tipo esses lugares que poderiam acolher esses jovens e oferecer uma atividade profissional, que oferecesse uma ajuda terapêutica, ia ser de grande valia, né? Infelizmente é mínima, parece que não, mas infelizmente é mínima o atingir desses projetos, entendeu? Porque a grande maioria fica apenas usando, não tem vamos dizer assim, essa rampa, por mais que seja oferecido, né? Por mais que seja, por exemplo, eu atendi um caso de um jovem funcionário de um supermercado que o gerente deu todas as oportunidades para ele. Falou, não, você está faltando, mas eu quero que você se trate. Então ele foi, ficou um tempo na clínica, recaiu e continuou a faltar no serviço até o dia que a empresa teve que demiti-lo, né? Mas foi oferecido para ele programa, foi oferecido para ele uma clínica, foi oferecido para ele todo um suporte que a família não sabia mais o que fazer e ele acabou recaindo e perdendo o emprego, né? Então havia informação, havia a tentativa de prevenção, porque a empresa também já trabalhava com isso, mas infelizmente não teve sucesso naquele momento com a interrupção do uso, né? O que nós, assim, profissionais, você, educador, a sociedade em geral pode fazer é oferecer justamente esse suporte e esse acolhimento de uma forma mais, vamos dizer assim, efetiva. O que é ser efetivo no tratamento? É saber realmente se ele está tendo acesso a um atendimento médico, é saber realmente se ele está indo na terapia, né?
Porque muitas das vezes ele não, ele fala que está indo, mas não vai. Muitas vezes na clínica fala que tem um profissional, mas não tem. Muitas vezes ele chega lá no CAPS, AD, e ele não quer porque ele vê que é em grupo, ele se sente de uma forma assim interna contido em falar certas coisas, que cometeu algum crime, algum delito, entendeu? Então, é um assunto polêmico que envolve questões é, educativas, saúde mental, existem questões que precisam ser trabalhadas junto ao poder público, entendeu? E a sociedade parar de fingir que não vê, né? E uma vez que a sociedade finge que não vê, uma hora ela vai sofrer a consequência. E isso é muito danoso para todos nós. Com certeza, né? Eu, eu sou psicólogo, né? Eu sou psicólogo, né? Me formei junto com o Paulo aí. Só que antes, né? Eu vim de uma área técnica, né? Eu vim da área de manutenção mecânica, né? Então, de uma área industrial. E a gente sempre trabalhava nas indústrias, nesse ponto de manutenção, a gente sempre trabalhava em três níveis, né, de manutenção. Então, a gente chamava de manutenção preventiva, ou seja, a gente prevê que vai acontecer alguma coisa, então a gente vai tomando algumas medidas para evitar que aconteça a quebra do equipamento. Sim, E a gente tinha a manutenção corretiva, que é quando o equipamento quebrava e a gente não tinha o que fazer, tem que trocar, tem que sim, arrumar. E aí tinha um outro nível, que era o que a gente chamava de manutenção preditiva, sim, que é, que é quando a gente dizia, quando chegar em tal período, em tal época, quando tal coisa acontecer, é melhor atuar ali. sim, Quando algo acontecer dessa natureza, é melhor mexer. É melhor revisar, é melhor mudar, é melhor trocar, é melhor repensar o que você está fazendo, que é o que a gente chamava de exato. preventivo. Então, por exemplo, tinha uma peça lá, ela tinha 3.000 horas de uso. Uhum, Quando dava 2.500, antes de estourar, amigo, vamos trocar. Ou senão vamos mudar para tentar otimizar esse tempo de vida útil da peça. Ela é 3.000, certo. vamos tentar jogar para 3.200 pelo menos, que é o que a gente chamava de manutenção preditiva. Eu acho que falta um pouco dessa visão na esfera pública de tratar a dependência química como níveis, não como Sim, uma sim. coisa só, não como uma Tem, coisa tem. unificada, como um problema único. Eu acredito que esse problema da dependência é um problema que tem níveis, que tem esferas, mas que todo mundo precisa contribuir, tanto o setor Todo público, mundo. quanto o setor privado, quanto o terceiro setor. Né? Sim, Acredito que sim. todo mundo tem uma parcela de contribuição, mas precisa identificar isso em níveis. Não é uma coisa unificada como um problema só. Eu queria que você dissesse um pouco se é isso mesmo ou se eu estou enganado. Não, não, tem tudo a ver o que você está falando, né? E principalmente, assim, identificar no caso do álcool, né? Existem, até no referencial teórico, né, e na prática clínica, existem muita relação da genética, né? Então, não existe determinismo. Ó, um neto de um alcoólatra vai ser alcoólatra. Mas existe uma predisposição, entendeu? Existe um histórico, né? Você sabe muito bem que nós somos, né, seres humanos biopsicossociais, né? E a parte biológica conta muito, né? E quando você sabe, a minha, meu pai bebia muito, às vezes ele pode criar possa contrária ao uso, ou ele pode experimentar e também se tornar, né? Então, essa prevenção entraria aí, fazendo essa triagem. Eu conheço alguns relatórios, eu ofereço às vezes para empresas de grande porte, ou então clubes com atletas jovens, essa triagem, né? De falar, olha, você tem algum caso na família, você costuma beber bastante em casa, ou então em casa é te oferecida bebida, isso entra na prevenção que você está falando. Por quê? Porque o jovem identificando, olha, na minha família tem vários casos, vamos supor, de adultos que bebem, e lá o ambiente é um ambiente facilitador, o que, que vai acontecer? Como que você vai fazer prevenção aí? Entendeu? Aonde está sendo estimulado, aonde está sendo um ambiente que vai ter todo um afeto em relação à bebida, ele possivelmente vai participar vai usar da bebida e vai, às vezes, exagerar. Às vezes, eu não estou
Não estou falando de uma forma determinista, Uhum. mas a prevenção poderia trabalhar nesse nível, mapeando nas instituições, nas ONGs, nas empresas, um pouco dessa história desses jovens, né? E vendo dentro do contexto deles, em que contexto que eles estão inseridos. Isso é um tipo de prevenção também. Certo, Paulo. Paulo, vem cá. Por exemplo, né? Então, o que que um adicto, né? Quem que esse adicto precisa, quem que ele deve procurar, uma vez que ele entende que ele está sofrendo com isso? Isso já está atrapalhando a vida dele, né? Quem que o adicto precisa procurar para se tratar da dependência? Olha, se você está falando a nível individual, ele sozinho ou ele em grupo? Porque se ele está sozinho, individual, Eu sei que eu estou tem. sofrendo, alguma coisa precisa mudar na minha vida, desse jeito não vai dar mais. Quem que ele deve procurar? Deve procurar ajuda médica, né? Deve Uhum. procurar, primeiramente, que se faça um diagnóstico junto a um psiquiatra, né? Procure o CAPS AD, né? Que a gente conversou, que eu citei no sábado, e possivelmente a gente vai falar hoje aqui. Procure o AA, né? Procure o NA, que são os narcóticos anônimos. Esses grupos, eles têm uma força e uma função muito importante, né? Eles oferecem uma ajuda em grupo que possivelmente, dependendo do caso, vai trazer muitos benefícios para a pessoa que procura ajuda. Mas é muito difícil, né? As reuniões são reuniões de grupo, mas que trazem assim histórias, relatos e experiências, né? E trazem também esse reforçamento psicológico no sentido dele parar, né, de usar a substância. Né? O adicto, ele muitas vezes pode procurar também uma clínica de recuperação, mas com todos aqueles detalhes que eu já citei anteriormente, para ele ter cuidado, né? Para que também ele não piore a situação dele. Tem a questão que, enquanto psicólogo, a gente precisa ter muito cuidado, né? Mas eu prefiro falar aqui que a questão da espiritualidade, da religiosidade, é uma coisa que é preciso ser observado, né? Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida de uma maneira muito forte, entendeu? Então esse resgate, eu estou falando de maneira em geral, independente da religião que a pessoa seja, entendeu? Isso traz um reforçador muito positivo e trabalhar as questões de religiosidade, de espiritualidade. Por quê? Porque a todo momento ele vai viver no fio da navalha, né? Com medo de recair, né? Passando, morando às vezes numa rua, infelizmente que eu vou falar aqui é a pura verdade, às vezes que tem uma biqueira perto, né? E aí o psicológico dele, a memória do sistema de recompensa vai trabalhar em cima disso. Então, se ele puder e tiver a oportunidade de sair desse contexto, que a maioria não tem, então evitar esse contato com essas pessoas que estão usando, né? Evitar essas coisas está dentro do projeto do programa de NA, né? E evitar essas companhias é uma coisa que vai ajudar bastante ele, né? Porque na realidade não são companhias, né? São colegas de uso, então não são amigos também, né? O amigo de verdade não fala, vamos ali usar. Então todas essas coisas são trabalhadas de forma assim, insistente, de forma constante, e ele precisa refletir isso quase que como um mantra, né? Porque a vida dele depende disso. Só que a dificuldade está justamente na força antagônica, que é a força de querer usar, entendeu? Então, ele deve procurar ajuda, ele deve procurar um médico, ele deve procurar um psicólogo, né? Não necessariamente na mesma ordem, mas alguém que possa de forma séria e de forma profissional atendê-lo, né? É, no sentido de um conhecimento melhor daquilo que ele está passando e de uma melhor qualidade de vida. Certo, Paulo. Você citou aí a questão do CAPS AD, né? Queria que você dissesse para a gente o Certo. que que é o CAPS AD, como ele funciona, né? Olha, eu posso falar como leitor, eu nunca trabalhei no CAPS, né? Eu tenho colegas, né, que hoje trabalham no CAPS, já atendi pacientes que foram no CAPS, mas eu tenho muito cuidado de falar assim aquilo que eu não conheço profundamente, né?
São unidades que seguem a lei do SUS, são unidades de saúde pública, que são, com essa terminação AD, né, pelo que eu já li pela legislação, tem uma determinada X quantidade da população naquela cidade que comporta a criação de um CAPS AD. Então, o que é que acontece? Ali ele vai ter acesso a um atendimento específico nessa área de saúde mental, onde aborda a questão da dependência química, né, da depressão. Os familiares também vão ter acesso a esse tipo de atendimento que eu considero uma coisa muito boa, porque é muito complicado ele ir lá no hospital geral e falar que usou cocaína. É muito complicado a forma que ele vai ser recebido. É uma emergência psiquiátrica quando a pessoa está em surto psicótico devido ao uso de substâncias, só que eu já comentei aqui, existe a questão do julgamento social, do julgamento moral, da outra demanda que está lá precisando de atendimento, né? Pessoas que tiveram acidente de carro, queda de nível em casa. Então, assim, o que eu posso te falar é assim, o usuário do álcool, ele demanda 4 vezes mais tempo um hospital normal do que um paciente normal. Então, o que que isso gera? Mais gasto. Quando o hospital tem mais gasto, o poder público vai enxergar a coisa como uma situação complicada, porque a demanda é muito grande de forma geral. Aí chega lá a pessoa com um nível glicêmico alterado, um nível alcoólico no sangue alterado, e aí eles pensam, pô, eu vou investir nesse tipo de paciente que tem consciência de que não pode beber, que vai chegar aqui, vai ocupar um leito, e tem outras pessoas precisando ali daquele leito, e eu vou gastar 4 vezes mais, e os gráficos só aumentam. Então, assim, é preciso enxergar com um olhar positivo o CAPS, é preciso entender que a demanda é grande, por isso que lá geralmente o atendimento é grupal. Tem que olhar isso, na minha visão pessoal, como uma forma importante de se dar valor e se deve investir nisso. Porém, eles às vezes não conseguem dar conta, entendeu? Às vezes a demanda, a resistência a um tratamento tipo CAPS é muito complicado. Eu trabalhei numa unidade de ensino no bairro de Guaianazes, onde do lado era um CAPS. Eles pulavam o muro da escola para dormir ali porque o CAPS estava fechado. Só que eles usavam à noite e quando o CAPS abria, eles iam ser atendidos. Chegou aos nossos ouvidos lá na unidade escolar que os profissionais do CAPS estavam sofrendo ameaças via telefone, porque os traficantes não queriam eles atuando ali e atrapalhando, entre aspas, os clientes e os negócios dele, né? Então o médico e os funcionários se sentiam acuados de trabalhar ali e receber ameaça e ao mesmo tempo o público ficar ali zanzando ao redor como zumbis, né? E eu pergunto, se ele não for para ali, ele vai para onde? Entendeu? Se não é a igreja evangélica que às vezes cria um suporte, um espaço para receber essas pessoas, ele vai para onde? Sim, Então as essas igrejas res- que acabam acolhendo muitos AAs e NAs também, né? então, e se você não tem esses lugares, aonde que eles vão, né? Uhum. Então, de forma muito triste, eu já escutei em clínicas situações onde a mãe acompanhou a filha, a usuária, e a filha acabou morta, atropelada pelo trem das PTM. Eu já acompanhei histórias da mãe que tinha um filho e ficou sabendo que o ônibus, infelizmente, passou por cima porque ele estava drogado. São histórias terríveis, são histórias que eu não desejo, entendeu, para ninguém. E essas coisas, infelizmente, não chegam às vezes a, até chegam aos ouvidos das pessoas, mas não há uma empatia, porque a pessoa fala, "Ah, ainda bem que é com o outro, não é comigo, né? Então não tem essa, vamos dizer assim, aquele jovem atropelado, muitas vezes você escuta, mas ele era usuário, como se fosse uma justificativa. Morreu porque estava usando droga, podia estar em casa ajudando a mãe dele. Então há uma simplificação, né, social e outras questões que são. E a gente ia ficar aqui a tarde inteira para falar, né? Sim. Mas eu gosto, eu sou a favor das unidades de saúde básica, porque são lugares onde eles têm uma referência de buscar ajuda. Sem esses lugares ia ser muito pior. Sim, é o mínimo de acolhimento que pelo menos as pessoas podem alcançar de modo mais viável, mais simples, mais fácil.
né? Mesmo que a Ah, demanda seja grande, as problemáticas sociais sejam enormes, ah, mas acho que é o mínimo que pelo menos as pessoas, né, podem ter como direito à saúde, né? é o mínimo, mas só que isso envolve muitas questões assim políticas, né? Muitas questões de. Ih, rapaz, é complicado. Só que a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, entendeu? Então é preciso enaltecer o trabalho dos profissionais do CAPS, que são pessoas, olha, são pessoas profissionais interessadas em ajudar essas pessoas. Só que a demanda é muito grande, né? A demanda é enorme. Isso, a demanda que chega lá e tem a demanda dentro de casa, né? Pra você ter ideia, eu aqui no meu município, eu conheci histórias de pessoas, de pacientes esquizofrênicos, que eles não tomavam a medicação correta e quebravam a casa toda e a mãe tinha que arrumar, cuidar daquele filho, sabendo que ele entraria em crise, né? Então eu cheguei a conhecimento de casos que mães que tinham que amarrar, aí chama o SAMU, aí o SAMU, né, de uma forma também bem intencionada, tenta atender da forma que eles, né? Aí fala, é 113. Aí 13 é o código que já sabe que é um problema mental. Aí chega lá, tem que amarrar o cara, às vezes não cria vínculo, resiste, né? É bem triste. É uma realidade bem triste. E infelizmente ainda há muito o que fazer, mas eu dou os parabéns aos profissionais do CAPS e aos ambulatórios de saúde mental que oferecem essa oportunidade. Certo, Paulo. Queria colocar aqui uma última pergunta para você, Paulo. Certo. Como que a família entra nesse processo de apoio e tratamento aí do dependente químico, né? Qual é o papel dela? Qual é a participação dela durante o tratamento, né? Nesse processo todo difícil, doloroso e triste para muitas famílias. Como é que a família participa, né? Bem, de forma resumida, assim, é muito triste ver o sofrimento dos parentes, é muito triste ver os filhos, né, ali torcendo pro pai não beber de novo, não encontrar o pai caído na calçada e tal, ou então as mães procurando os filhos que sumiram, às vezes estão na Cracolândia, às vezes estão perdidos, cometendo furtos, e tal. Mas existe a questão da codependência, né? Então é preciso oferecer um espaço de escuta para esses parentes, onde a família tem que ser atendida também. E aí dentro desse contexto, a família é atendida, né? É conscientizada de que ela também está dentro da dependência, né? E aí, em grupo ou individual, dependendo do recurso e do acesso daquela família aos instrumentos às instituições de acolhimento, é buscar uma conscientização, né, de que há muito a ser feito, né? Há muito a ser feito para que o sofrimento da mãe seja diminuído, para que a mãe não viva um inferno a mais, né? E aqui eu vou citar uma instituição que eu respeito muito, que é o Amor Exigente, não sei se já ouviu falar, que Não, atende esses. Então, fica aí para quem quiser pesquisar no Google, eu posso deixar depois o link aí do Amor Exigente, que faz um trabalho maravilhoso com os parentes, né? Porque as histórias são terríveis, né? De mães que acompanharam os filhos, né? Durante muito tempo e acabaram perdendo, né? Esses parentes ficam presos, literalmente, a essa questão dolorosa do uso de substância, né? Filhos que procuram resgatar o pai, a mãe dessa questão, às vezes, do álcool, né? Esposas que também não sabem lidar às vezes, né, por questão da codependência e sofrem junto, né? Então o atendimento é um atendimento sistêmico, é um atendimento multidisciplinar também, onde tem que ser oferecido a essas famílias um apoio, né, uma estruturação e às vezes de forma, enxergo eu, necessária, separar o joio do trigo, né? Então assim, eu conheço uma história que eu vou citar aqui por alto, né? De um filho que cometeu um furto e a mãe era uma faxineira. Então, um roubo, aliás, né? Não foi um furto, foi um roubo. E aí ele foi preso por 4 anos, eu acho, né? E aí a mãe não tinha dinheiro, ela trabalhava com faxina, mas mesmo assim ela procurou um advogado e parcelou aqueles gastos advocatícios em 10 vezes. Sofreu para pagar, mas ofereceu advogado e tal. E estava relacionada ao uso de droga, né? Quando teve a liberdade, depois de um período, ela explicou.
Ela chegou para ele e falou: olha, eu não tenho mais condições mentais de aguentar. Eu fui lá te ver e tal. Mas se você fizer de novo, se você cometer outro crime, eu não vou no presídio. Entendeu? E o cara foi lá, usou droga de novo, cometeu outro crime e pegou 10 anos. Ela não foi. Eu escutei ela falar isso, né? Eles correspondiam por carta. Ela falou: eu vou estar no dia, te esperando na estação ou então na rodoviária, né? Quando você tiver a liberdade. Então isso é muito forte, né? Ela não queria estar presa nisso. Ela tinha a vida dela, né? Mas é a mãe. Então, assim, ela explicou e cumpriu através, né, desse suporte que ela recebeu depois, de não viver nesse eterno ciclo, porque de 4 passou para 10 anos, daqui a pouco ele mata uma pessoa, daqui a pouco ele comete outro crime e fica nesse, sabe, nesse ciclo de envolver a mãe nessa questão de ter que arrumar advogado, ter que correr atrás disso e daquilo, e mãe é mãe, né? A gente sabe que o que as mães fazem pelos filhos, né, não tem comentários. Porém, por uma questão da codependência, tem muita mãe que passa por situações terríveis que ela poderia, vamos dizer assim, se cuidar para poder cuidar dele também, né? Então elas adoecem, né? Os filhos, quando é um pai que tem questões, né, que precisa de cuidar, também sofrem, também tem dificuldade de seguir a vida com essas demandas, entendeu? Então é muito complicado e e são famílias que precisam tanto quanto o dependente de suporte. De forma resumida é isso, entendeu? Tá certo, Paulo. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações aí que você nos deu, né, a respeito aí Sério. desse tema tão delicado, amplo e complexo que é a dependência química, né, tanto em Muito, questão muito. de segurança e saúde pública no Brasil, né, porque Uhum. é um problema que afeta essas duas áreas, né, que infelizmente são precárias, né, tem pouco investimento, pouco recurso para tentar trabalhar naqueles níveis que a gente estava tentando apontar, né? Trabalhar em Certo. tantas frentes assim possíveis. É a família, é um psiquiatra, é um psicólogo, é um terapeuta, é um assistente social. São várias Sim. frentes, vários profissionais envolvidos para tentar resolver esse problema. Certo? Então, um recado que eu gostaria de deixar para você, empresário que está aí atuando no setor privado, é que você pudesse contribuir, né, contratando um jovem aprendiz. Se você tem dúvida, não sabe como contratar um, entre em contato aí com o nosso setor comercial do Campo Caxingui para estar contratando um jovem aprendiz e estar oferecendo a ele uma oportunidade de poder fazer algo diferente, algo novo e tirar ele, né, da chance, melhor, dar uma chance diferente para ele, né, para ele não cair Uhum. aí na cilada que é a dependência química, que é a droga, que é o álcool. São substâncias que trazem um certo alívio, como a gente já conversou, né, a curto prazo, porém a longo prazo só vai destruindo o próprio indivíduo, a própria história do indivíduo, né, e aos poucos também vai desmoronando a estrutura familiar, né, infelizmente. Tá bom, gente? Obrigado a todos aí que nos acompanharam do começo até o final da live. Obrigado mais uma vez, Paulo, em nome do Campo Ativo, pela sua participação. Tá bom? Então, Tá gente, ótimo. um abraço, tá? Até a próxima. Semana que vem temos um novo tema que vai ser primeiros socorros em home office, tá bom? Depois eu explico para todos aí nas redes sociais como é que vai funcionar a nossa próxima palestra do Webinar Spate 2020. Tá bom, gente? Então, um abraço para todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, 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 gente. tchau. Um abraço.